E aí a gente entra num tema que é o tema principal da minha aula de hoje, que é colocando as coisas no seu devido lugar. Nós precisamos entender que tudo tem um lugar, tudo existe e foi criado para que tivesse num lugar determinado. E quando nós colocamos essas coisas fora do lugar, aquelas coisas elas deixam de funcionar. E hoje eu quero apresentar para vocês, e eu coloquei aqui um esquema antes, e eu quero que você preste muita atenção nesse esquema hoje. A gente vai trabalhar bastante com ele, tá? O que significa mordomia? Talvez você já tenha escutado sobre esse termo, ser mordomo. Ah, nós precisamos ser mordomos fiéis, nós precisamos ser bons administradores. Mas o que significa mordomia na sua essência? Nada mais é do que uma restauração do caminho. Mordomia é a restauração do caminho. Que caminho, Márcio? O caminho das minhas decisões, o caminho da essência das decisões da minha vida. Por que você está falando que é um caminho, Márcio? Porque nós temos algo chamado livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma coisa muito interessante. Você vai ouvir as mesmas coisas, porque todos estão no mesmo ambiente aqui, ok? Vocês estão ouvindo as mesmas coisas, com as mesmas palavras e ao mesmo tempo. Só que as reações e os posicionamentos de cada um aqui serão diferentes. Mas, poxa, por que talvez um vai se posicionar imediatamente e o outro talvez leve 10 anos para se posicionar para algo que ouviu exatamente no mesmo momento? Porque nós somos seres humanos e nós temos a livre escolha. Nós podemos escolher o que nós fazemos com aquilo que nos é dado. Hoje nós estamos aqui dando para vocês o quê? Direção, conhecimento, trazendo um conceito novo, ou não tão novo assim, sobre um tema que é polêmico, que é difícil de ser falado, de ser trabalhado. E falando com alguns de vocês individualmente, eu percebo, né, o quanto que algumas pessoas imediatamente elas já reagem diante de um choque de realidade e outras que continuam travadas. Márcio, o que está errado? O que acontece com aquelas pessoas que recebem a mesma informação, umas avançam e outras travam? E aí, um dos fatores que a gente consegue identificar é justamente a escolha, a decisão tomada. E a decisão, ela inevitavelmente vai falar de uma ação. Eu preciso agir, não tem como eu ter uma mudança na minha vida, em qualquer área que seja, e eu não dar um passo em direção a essa mudança. Só que esse passo de direção, ele vai tirar você da zona de conforto. Ele vai fazer com que você se incomode. E eu vou incomodar um pouco mais hoje. Porque nós entendemos sim que dinheiro ele é emocional. Não podemos desconsiderar a questão emocional do dinheiro. Hoje, por exemplo, em qualquer atendimento que eu faço, independente se a pessoa é cristã ou não, eu trabalho a questão emocional. Mas nós temos a parte de gestão, nós temos a parte de emoção, mas nós temos a outra parte. E essa outra parte é que a gente vai trabalhar um pouco com vocês hoje, que é a questão espiritual do dinheiro. Dinheiro é mais espiritual do que você imagina. Mais espiritual do que você imagina. E eu quero te mostrar isso de uma maneira mais lúdica que eu conseguir. Eu poderia trazer conceitos extremamente pesados para você hoje, mas eu não vou fazer isso. Tá? Eu não quero confundir a sua mente. Eu quero que tenha clareza para que você consiga dar o próximo passo de maneira muito tranquila. Ok, gente? Lembra que eu falei de decisões, de caminho, de livre-arbítrio? Pois é, vamos lá. Tem um caminho na nossa vida financeira que nós vamos pegar as sementes que nos são entregues e nós vamos semear.
Tudo na nossa vida flui por semente. Tudo que você quer mudar, se você quiser mudar a tua questão financeira, você precisa mudar as sementes que você tem semeado. Porque não tem como. Eu estou com uma plantação de sementes que eu plantei há 10 anos atrás. Só que eu estou colhendo a consequência das sementes que eu semeei há 10 anos atrás. Se eu estou olhando para aquela colheita e aquela colheita não está me agradando, eu preciso mudar a minha semente. Se eu estou vendo que aquela semente está me levando para o endividamento, para o estresse financeiro, para a escassez, para a avareza, para o consumismo, para o desperdício e para uma palavra que é muito forte, e eu coloquei ela de propósito aqui, chamada esterilidade financeira. Tem pessoas e tem famílias que estão estéreis financeiramente. Elas não conseguem produzir absolutamente nada. Trabalham, mas não produzem nada. Márcio, por que existe esse caminho da escassez e existe um outro lado desse caminho onde tem abundância, equilíbrio, conquista, alegria, paz e prosperidade? Depende da semente, ok? Primeira coisa que nós precisamos entender. Primeira, você não é dono de nada. O dia que eu sentei numa cadeira para fazer um treinamento, justamente para entender e aprofundar um pouco mais as questões espirituais do dinheiro. E na época o preletor começou o treinamento falando: querido, você precisa entender que você não é dono de nada. Eu falei: não, peraí, como que eu não sou dono de nada? Poxa, o carro está no meu nome, a casa está no meu nome, né? Quem é o dono? Que loucura, eu sou o dono. Com a Laís, como que eu não sou o dono? Não, você não é o dono. Deus te deu capacidade, Deus te abriu a porta do trabalho que você tem, Deus te deu discernimento, inteligência e sabedoria para que você pudesse, através de tudo aquilo que Ele te deu, gerar um fruto. E esse fruto, que é o seu trabalho, te gera uma remuneração. Mas a essência não veio de você, a essência veio do Criador, porque dele são todas as coisas. E a palavra de Deus diz que o que o Senhor espera de nós é que nós, no final, nós sejamos e nos encontremos fiéis. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E aí, quando nós olhamos que a base é o Senhor é dono de tudo, eu quero que você comece a fazer uma analogia do mordomo. Você sabe como que é um mordomo? Hoje é difícil, né? Ter essa função, né? Dar essa função, o nome de mordomo. Algumas famílias, elas têm um governante, uma governanta, né? Tem ali uma líder, né? Que administra todo um lar, toda uma casa. Não é uma realidade de todos, é uma realidade de minoria. Mas eu acredito que você já tenha visto ali, seja num comercial, seja num desenho, seja num filme, enfim, a imagem do mordomo. Normalmente o mordomo é como, gente? Mordomo, ele está vestido de qualquer forma ou ele está impecável? Impecável. Ele está vestido de um jeito que ele parece o dono, parece ou não parece? Mas ele não é. A forma dele falar, como que é? Extremamente polida. Ele sabe a hora de falar e ele também sabe a hora de calar. Ele fala com respeito tanto para aqueles que estão abaixo dele, quanto para aquele que ele responde. Ele não muda a maneira de ser porque está falando com alguém maior ou alguém tecnicamente menor. Quando ele está executando, de certa forma, as atividades, como que ele executa? Ele é excelente? Ele domina o que ele faz? Ou ele simplesmente, porque ele está cansado, ele joga a poeira para debaixo do tapete para fazer amanhã? Não.
Ele é alguém que pega o dedo e passa a mão sobre a superfície para ver se existe pó. Por quê? A casa é dele? Não. Ah, não, Márcio, mas ele está recebendo um salário para isso. Sim. Mas ele poderia. Não, hoje eu estou cansado demais, hoje eu estou estressado demais, hoje eu não estou bem, hoje eu tive uma briga com a mordoma, né? O mordomo tem a mordoma. Eu tive uma briga com a mordoma e com os seus mordominhos. Os mordominhos não paravam de gritar na minha orelha. Ele poderia, porque afinal de contas, quando você lembra dessa imagem do mordomo, você está lembrando de um ser humano, certo, gente? Você não está vendo um anjo, né, um robô, apesar de que tem alguns filmes que quem faz essa função é um robô. Mas, normalmente, não é. Se você for traduzir a palavra mordomo, mordomia, você vai literalmente chegar em bom administrador. Mordomo é aquele que é um bom administrador. O mordomo, quando o seu senhor, o seu mestre, ele pede para que faça-se compras, né, para que se coloque os alimentos na despensa, o que ele faz? Ele pega, chama os seus subordinados e fala assim: ô meu, ei, vem cá. É o seguinte, vai lá no supermercado, se você no açougue, o dono aqui gosta de muito de carne, tá cheio de frango aqui, não tá dando muito certo. Então vai lá, vê aí o que tá faltando e dá um jeito, te vira. É assim que você imagina o mordomo dando uma direção para suprir uma ausência dentro da casa que ele governa? Não. O que ele olha? Muitas vezes ele não pede para o seu auxiliar fazer isso. Ele faz. Por quê? Porque supõe-se que o mordomo é aquele que sabe todos os detalhes. Que ninguém sabe mais. Ah, Márcio, mas ele poderia ensinar? Poderia. Querido, mas tem coisas que só o mordomo vai fazer. Tem coisas que é somente o olhar do mordomo, não tem como. E aí o mordomo, sabe o que ele faz? Ele abre o armário. Os alimentos ali estão separados por vencimento, não está misturado. Porque ele é chato. Não é porque ele é chato, porque ele é zeloso. Porque ele vai prestar conta. Porque já pensou se ele abrir um pacote de arroz que vence em 2025, sendo que tem um que ainda vai vencer em 2024? O que ele vai falar? Ele vai jogar fora? O mordomo presta conta de tudo. E aí ele começa a olhar a despensa. E ele faz o quê? Ele coloca na cabeça dele o que precisa comprar para que ele saia para comprar? Não. Ele precisa, com maestria, fazer uma lista daquilo que está faltando na casa para passar até para alguém fazer esse serviço. Mas quem faz a lista? O mordomo. Quem sabe o que está faltando? O mordomo. Quem que organiza o armário para que, de fato, as coisas sejam feitas da melhor forma possível, para que aquela casa funcione de forma harmônica? O mordomo. Sabe quem é o mordomo, querido? Você. Ou deveria ser. Porque é exatamente dessa forma que o Senhor te enxerga. O Senhor, ele entrega, presta atenção no que eu vou te falar aqui. O Senhor, ele entrega nas tuas mãos tudo que você tem hoje. Mas não se iluda, porque você vai prestar conta de cada uma delas. Ele não te entrega e diz assim: não, tá tranquilo. Ô filho querido, tá tudo certo. Acabasse com aquilo que eu te entreguei. Ao invés de você pegar a semente e multiplicar, você enterrou, porque você estava com medo. Querido, o que Deus faz com aquele que enterrou a semente?
Ele coloca no ombro para chorar? Sabe o que ele faz? Me dá. Por que você enterrou? Me dá. Porque eu vou tirar de você e vou entregar para aquele que multiplicou. Quando você começa a se aprofundar e a começar a contar uma história, como é o que eu fiz aqui com o mordomo, com você, você começa a entender a tua responsabilidade e a minha. A casa que Deus te deu é para que você administre ela. Os bens que o Senhor confia nas tuas mãos é para que você administre eles. É para que você multiplique. O que você tem feito com a semente que chega nas tuas mãos? Você multiplica ou você desperdiça? Você é zeloso a ponto de separar por data de validade? Ou você, porque trabalha de qualquer jeito, pega o pacote que ficou vencido por sua responsabilidade e bota fora? Querido, deixa eu te falar algo. Não subestime a visão do dono. Vou repetir. Não subestime a visão do dono. Não ache que porque ele tem muitas coisas para olhar, que ele não está olhando a data de validade do pacote de arroz que você deixou vencer. Sabe por quê? Porque tudo que ele te entrega é porque ele espera que você faça o melhor. Porque senão ele entregava para outro. Por que ele te entregou? Ele te entregou a tua empresa, ele te entregou o teu emprego, ele entregou a casa que você mora, ele entregou o carro que você tem, ele entregou. Ele poderia ter entregue para outro. E aí, a nossa mente, às vezes, ela é tão fechada, a nossa mente ela é tão cauterizada para algumas coisas, que sabe o que eu faço? Eu ainda reclamo. Porque, Senhor, me entregasse um Corsa 98. Podia ter colocado pelo menos um 2002. É por essas e outras que está com o Corsa 98. Porque não consegue ser grato por nada. Sabe por que não é grato por nada? Porque se coloca na função de dono. E quando você se coloca na posição errada, a tua vida não prospera. Enquanto você tiver mentalidade de dono e não de mordomo, você não vai prosperar. Está errado, está colocado na estrutura errada, colocou na hierarquia errada. Por isso que não flui, por isso que não anda, por isso que não rompe. E aí, quando eu vejo que esse caminho é muito difícil, porque não é mesmo, não é fácil. Não é fácil ser mordomo. Mordomo não se pega a caneta da salvação e faz assim na cabeça, pronto, virou um mordomo. Não vai, não é assim. É um processo. E eu sei que vocês amam essa palavra, processo. Mas é um processo. Mordomia, ela é testada nas mínimas coisas. Como que você é quando Deus te coloca algo que vale R$10 na mão? Qual é a sua atitude? Como que você reage diante de um pequeno problema ou de uma pequena situação? Deus ele está mostrando se ele pode te colocar em um passo além. E aí nós somos reprovados. Por quê? Porque como é pouco e a minha mentalidade é mentalidade de dono e não é de mordomo, eu vou lá e desprezo. E aí sabe o que eu faço? Eu não sou mordomo nunca. Porque a minha mentalidade é de dono. Dono é o Senhor. Ele é a todas as coisas, por intermédio dele tudo foi feito. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. E você sabe disso. Mas, a partir do momento que nós começamos a ter pequenos resultados na nossa vida, nós nos colocamos na função de dono. E aí a gente acha que não vai mais prestar contas para ninguém.
Eu tomo as minhas decisões. Eu pego o meu dinheiro e invisto na aposta online. O dinheiro não é teu. Se você tivesse temor e entendimento de que o dinheiro não é teu, você não seria irresponsável com o dinheiro que você deveria ser administrador dele. Por que as pessoas apostam? Porque acham que são donas daquilo que têm. Acham que não vão prestar contas nunca. Mas vão. Não existe nada que vai passar ileso no dia do juízo. Só que isso não dá ibope, isso ninguém fala. As pessoas querem falar de avivamento. Mas deixa eu te falar, vai ter o avivamento. Mas o juízo também vai existir. Cada ação, cada decisão, nós prestaremos conta. E aí eu te faço uma analogia. Se as contas fossem fechadas hoje, vamos passar a régua aí. É hoje. Chegou. Bateu a trombeta. Tocou. É Jesus. E aí, como que seria esse balanço aí, esse balanço patrimonial? Como que seria essa DRE aí? Me diz. Não, Senhor, eu fiz aqui um ajuste para compensar no ano que vem. Querido, não tem ano que vem. Não tem. Sabe por quê que eu negocio mal? Sabe por quê que eu me porto mal com as minhas finanças? Porque eu acho que Jesus vai voltar. Se você entender e compreender o óbvio, que é nem eu e nem você sabemos o dia que Jesus voltará, isso é óbvio. Mas parece que não é tão óbvio assim. Nós lidaríamos com a nossa vida financeira e outras, né? Não só as finanças, mas aqui a gente está falando de finanças de uma forma muito diferente. Você, querido casado, santo, você não vai prestar conta só para tua mulher e para o teu marido. Também vai. Mas a conta mesmo, a conta, você vai prestar para o seu mestre, para aquele que te criou. Aí que você deveria ter temor. Não só de mostrar o fechamento para tua esposa e para o teu marido e talvez que você tenha dado uma engambelada ali. Isso é o mínimo. Isso é o mais de boa. Mas sabe por que a gente pensa assim? É isso que eu quero te ajudar. Sabe por que a gente pensa assim? Porque nós temos mente de dono. E sabe quem tinha mente de dono? Sabe quem tinha mente de dono? Vou te dar um exemplo. Judas. Lembra de Judas? Acabou bem o fim dele, né? Top. Sabe quem era Judas ali no time? Você sabe quem era Judas? Pois é. Era o tesoureiro. Era o administrador do negócio. E sabe por que ele vendeu Jesus? Porque ele se sentiu no direito de receber algumas moedas. Afinal de contas, ele era o administrador, ele era o tesoureiro. Ele se colocou na função. Querido, quando Judas se colocou na função de dono, ele traiu. Quando o coração de Judas foi tomado pelo espírito de ser dono, eu sou dono da minha vida, eu que sou dono desse dinheiro aqui, eu que administro, o que é isso? Sou mal pago, sou mal remunerado, que história é essa aqui? Quando ele deixou o coração dele corromper pelo espírito de dono, ele traiu. Ele não traiu só quando ele foi até Jesus e deu um beijo no rosto dele. Ele já tinha traído antes. Na essência, no coração já estava traído. Só foi a consumação da traição. Olha que exemplo. Quando ele se colocou como dono, ele trai. Sabe por quê? Porque quando nós nos colocamos numa função que não é esperada que nós estejamos, você vai travar a tua vida. O dia que eu entendi, Márcio, qual foi a fala, o dia, você lembra o dia da virada, o dia que realmente tua vida mudou? Lembro, teve um momento que faltou tudo na minha casa e eu disse que aquele dia em diante, se Deus me ajudasse, eu nunca mais passaria por aquilo. Ali foi
um despertar. Mas o dia que eu mudei, que eu entendi finanças de uma forma diferente, foi o dia que eu sentei naquela cadeira. E aquele pastor, ele começou falando, você não é dono de nada, mas você prestará conta de tudo. Falei, eita, que o negócio não é tão legal assim, não. É que é legal, mas tem um peso diferente que ninguém estava me contando nessa história toda aqui. Como assim? Tudo que você faz vai para o teu balanço patrimonial do céu. Todas as decisões que você toma com o teu dinheiro entrará no teu lucro ou prejuízo da tua DRE celestial. E se você teme ao Senhor, hoje a minha aula não é técnica, hoje a minha aula não é inspirativa, hoje a minha aula é de confronto. Está sendo gravada, mas eu vou pensar se ela vai ser disponibilizada ou não. Porque o mais importante é quem está aqui, ouvindo. Tudo vai ser computado. Não é só o teu pecado. Esse também vai. E caro. Mas é a forma como você administra os recursos que ele te deu. Também vai. E você está, às vezes, nem aí para isso. Você está achando que é só fazer um empréstimo no Bradesco, que a tua ficha corrida do céu está resolvida. Querido, não está. Tem gente que resolve a ficha corrida aqui na Terra, mas a ficha do céu não foi resolvida. Sabe por quê? Porque o teu coração continua na posição errada. Você vai errar de novo. Por que Márcio tem Calma. Por que, Márcio, que tem um monte de crente que dizima fielmente? Eu não queria entrar nesse assunto, mas eu vou. Deus me ajude. Por que tem um montão de santo e de anjo voando que se intitula ser humano? Que dizima, que é mais fariseu do que o fariseu. Mas que a vida financeira não rompe. Por quê? Me dá aí a fórmula. Por que esse santo não rompe? Por que o cara está sempre travado? Por que tudo que cai na mão dele não prospera? Sabe por quê? Porque não adianta só ser fiel nos 10 e você lascar com 90. Deus, ele não olha 10, ele olha 100. 10, querido, deixa eu te falar, estás fazendo só o mínimo. A pessoa quer ser digna de aplauso por cumprir 10. Querido, cai na real. Ah, Márcio, porque é lei, é graça, é do... Não vou entrar. Não vou. Eu não vou entrar nisso. Você não quer dar porque você acha que é da graça, que é da lei, que é de Moisés, que é de Abraão, que é de Isaac, que é de Jacó. Querido, azar o teu. Azar o teu. Azar o teu. Vá com as tuas convicções, mas cuidado para onde você está indo com elas. Às vezes a pessoa ela amarra na convicção, mas ela vai com a convicção dela para o inferno. Foi convicta, vai para o inferno. Não vou entrar em contenda, em briga de versículo. Querido, eu quero saber de Jesus, eu quero saber do que ele fez, do que ele é, do que ele representa. Se você não entendeu, você acha que o sacrifício que ele fez, os 10% para ti é pesado demais, querido, você não entendeu nada. Nada. Não entendeu nada. Sabe por que tem gente que é tão doída de dar o dízimo? Porque acha que é dono. Oh, Deus. Acha que é dono. Se coloca como dono. E aí não flui nem nos 10, muito menos nos 90. Porque é dono. O espírito de Judas tomou ele. E aí eu quero apresentar um personagem. Eu apresentei o mordomo, né? Que nós devemos buscar e ser. Mas eu vou apresentar outro. Preciso apresentar outro. Tem um outro que ele tem uma imagem de nobre. Imaginou a imagem de nobre? Como que você imagina alguém que tem representa um nobre?
Você olha alguém todo escangalhado? Não, esse aqui é nobre. Não. Imagem de nobre. Ele tem postura de nobre, roupa de nobre, ele anda igual nobre, mas a sua aparência, a sua fisionomia, ela é desfigurada. É meio torta, meio estranha, um negócio... Não... Você olha e você fala assim, nossa, de costas, nobre, de frente, um terror. Mas a roupa é de nobre, as joias que usa é de nobre, a fala é de nobre, o cheiro é de nobre, é nobre. Só que a sua figura, a sua imagem é desfigurada. E ele vem segurando um saco de moedas. Nobre, roupa de nobre, e está segurando um saco de moedas de ouro. Ok? Beleza. Só que, quando você lembra do mordomo, você lembra de alguém extremamente amoroso, extremamente polido, extremamente respeitador, que sabe lidar tanto com quem está embaixo, quanto com quem está em cima. Eu quis reforçar bem isso. Esse cara, esse nobre, não. Sabe o que ele quer? Ele quer te subornar. Ele quer pegar aquele saco de ouro que ele anda na mão e ele quer te subornar. Ele quer te subornar e te escravizar. A pessoa que eu estou apresentando, apresentei um mordomo, e aqui também tem um outro M, não é de Márcio, graças a Deus. Né? Esse outro chama Mamon. Já ouviram falar de Mamon? Mamon na Bíblia, ele é o único que é equivalente, pelo menos ali no chamar de Deus, mas é letra minúscula, que se compara a Deus. E Mamon é o rei do dinheiro. Esse é Mamon. E aí Mamon, ele vai trabalhar como, nesse caminho, ele é o rei ou o Deus dos extremos. Esse é Mamon, Deus dos extremos. Então, será que eu posso estar tecnicamente vivendo uma vida de abundância e estar servindo a Mamon? Pode. Será que eu posso estar passando por uma escassez total na minha vida e eu acho que aquilo é só uma forma de gestão ou uma questão emocional e no fundo é Mamon que está governando a minha vida? Pode. Mamon é alguém que trabalha com avareza? É. Mas ele também trabalha com desperdício. Ele trabalha com o consumismo. Ele trabalha com a ostentação. Tudo aquilo que governa o teu coração, tudo aquilo que tira o Senhor Jesus do centro do teu coração, quando o assunto é recurso financeiro, Mamon está lá. Então é importante que você entenda que existe um caminho. Deus nos criou para nós sermos mordomos, para nós termos aparência, fisionomia, postura de mordomo, mas no meio do caminho, no meio das sementes que eu semeio nesse caminho, pode ser que dentro do meu coração, ou dentro da essência que governa o meu coração, ao invés de estar sendo um mordomo, eu estou sendo servo de Mamon. E aí, por isso que as coisas elas precisam ser colocadas no devido lugar. Por que eu fiz vocês executarem a árvore genealógica? Só porque eu queria saber se o teu pai ou se o teu avô ele era pilantra. Meu objetivo era saber se realmente você está reproduzindo a pilantrice de todo mundo. Não. Isso não é problema meu, isso é problema seu. O que eu queria entender e te ajudar a entender é porque a raiz de Mamon, ela pode fazer parte da tua estrutura familiar de anos.
Tudo aquilo era sim para identificar um comportamento e um padrão financeiro? Sim. Era para ver se hereditariamente você vem repetindo alguns padrões. Também. Mas é para aprofundar aqui a questão, para que você enxergue de uma vez por todas o quanto que esse demônio desgraçado estava impedindo a tua família de prosperar. E aí, quando você começa a falar desse ser chamado Mamon, inevitavelmente eu tenho que falar de algumas coisas. E as coisas que eu vou falar tá aí no material que eu compartilhei com você, na folha, que é o segundo ponto. Primeiro a gente colocou as coisas no lugar. Ficou claro, gente? Ficou no lugar? Você entendeu o que é ser mordomo? Você entendeu o que é uma escolha? Você entendeu que o mordomo, a função do mordomo é resgatar um caminho, resgatar uma essência? Onde que está o material, gente? Passa para a Paola aqui uma, por favor. Ok? Ficou claro isso? De novo, isso aqui, gente, tem livros e livros. Não dá para eu entrar no detalhe todo. E se você se interessar para um aprofundamento, pode me procurar, que terás o aprofundamento. Ok? Pelo menos do que eu sei. Segundo ponto que eu preciso entender nessa jornada da mordomia, para começar a romper. Querido, você está aqui, você vai sentir sono, você vai sentir vontade de sair correndo, você vai sentir vontade de vomitar, mas você vai ficar aqui. Você vai ficar aí. Porque esse demônio desgraçado vai romper da tua vida hoje. Outra coisa, quer ver? Você que é governado por Mamon e nem sabe, porque você acha que você é santo demais. Vou te dar aqui alguns pequenos exemplos para te confrontar. Primeiro, a tua casa ou a tua vida é repleta do gato net. Ou não, gato net não. Você tem aquele aparelho que desbloqueia os canais. Mas é de Deus aquilo. Porque você só paga uma mensalidade. Onde que é de Deus aquilo? Não, mas aqui a empresa tem até nome. É claro que tem. Inferno Net. Da onde que ela tira o sustento, anjo, para liberar todos aqueles canais para você e você pagar ela uma vez só? Já se fez essa pergunta? O Espírito Santo abençoou ela, para ela ter o acesso full time do sinal. Querida, ela está roubando de alguém. Ela tem aquele sinal por quê? Porque ela tem uma conexão especial com o céu. E aí, todas as empresas legalizadas, tu teria que pagar por mês. Para ela, não. Você paga R$1.000 e eles te dão 3 aparelhos. Porque você não quer pecar só na sala, você quer pegar no quarto e pecar no quarto do teu filho também. Mas, Márcio, se eu for pegar 3 dispositivos da empresa X, vai ficar muito caro. Ué, então pega só um. Pega só um. Não, mas aí você está disposto a pagar R$1.000 num aparelho desgraçado, que libera um monte de canal, você paga uma única vez e você acha ainda que você é abençoado por causa disso. Querido, começa a prestar atenção nos detalhes da tua vida. O quanto que o dinheiro está regendo a tua história. E todas as decisões que você toma, que o dinheiro é senhor, é Mamon governando você. Quer ver uma outra coisa? Não cumpre a palavra por nada. Fala que vai fazer e não faz. Fala que vai tal dia, não executa. Cara, não é confiável no que fala. Sabe o que é isso? É o nobre de figura, de imagem desfigurada. Você acha que você está servindo quem? Você acha que você está dando só um jeito, né? Você acha que você está sendo esperto, né? Está cheio de esperto dentro da igreja que vai para o inferno. Aqui, querido, deixa eu te falar. Deus não quer que você seja esperto. Deus quer que você seja obediente. Deus quer que você não negocie princípio. Deus quer que você não queira fazer mais do que Ele te pediu para fazer. Deus não quer que você leve vantagem sobre outros.
Deus quer que se você falou seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso? Ainda bem que é a Bíblia, né? Que não é o que eu acho. Graças a Deus, Senhor. Quer ver outra coisa que você acha que está sendo só flexível, mas no fundo, você pode estar servindo o mamon? É quiabo escorregadio. Sai pela tangente que é uma beleza. Tem resposta para tudo. Não adianta você aprender a administrar. Presta atenção. Não adianta você ter uma planilha com uma rotina diária. Ouça. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo de investimento, se o teu coração for de mamon. Vai servir para nada. Eu prefiro que você não saiba nada de rotina e que você esteja disposto a aprender. Eu prefiro que você não entenda nada de investimento, que hoje você tem colocado teu dinheiro na lata do biscoito em cima da geladeira. Mas o teu coração é um coração de essência. Porque técnica se aprende. Quebra de princípio se responde. Técnica, conhecimento, eu aprendo. Agora, queda e negociação de princípio pode estar preparado para pagar a consequência. Porque Deus não negocia princípio. Deus é amor, mas Ele é justiça. A gente quer o Deus amoroso, mas inevitavelmente nós o encontraremos com um Deus justo. E quando você chegar nesse dia, o gatonete vai entrar na conta. A declaração de imposto de renda que você burlou está lá na conta. A pessoa que você prometeu que ia pagar e não pagou está lá na conta. O teu coração corrompido por um raciocínio de fariseu que te levou a não querer cumprir aquilo que Deus te mandou cumprir, vai estar na conta. Você vai ter razão na terra. Você pode ser um destruidor de argumentos na terra, mas você não entra no céu. O que você precisa entender é que a tua forma de gestão financeira precisa, ouça, a tua forma de lidar com o dinheiro, a tua forma de gerir o teu recurso precisa te levar para o céu. E o único caminho para que a tua gestão financeira te leve para o céu é você definir e decidir hoje ser como um mordomo. Então, não adianta você organizar as tuas dívidas e continuar servindo mamon. Não adianta você querer organizar a tua planilha e a tua casa é cheia de gambiarra. Sabe aquela pessoa que ama uma gambiarra? Conhece? Gente, eu tenho até ranço de ficar perto de gente assim. Tudo é gambiarra. O tênis, ele coloca silver tape. Mas porque ele podia comprar um novo? Podia, mas ama uma gambiarra. Ele poderia estar trocando o cotovelo, a luva ali do cano. O que ele faz? Ele coloca um durepox. Por quê? Porque ama uma gambiarra. A luz está queimada na casa faz 5 meses, mas o infeliz não tem coragem de trocar. Porque ele não tem dinheiro? Não, porque ele gosta de gambiarra. Ele sabe, ele entendeu, ele compreendeu. Já veio o pastor, o bispo, o apóstolo, o evangelista. Só falta vir Paulo falar com ele. Que não é de Deus esse negócio dessa abertura de canais. E continua com o negócio dentro de casa. Continua. Sabe que não é dono, mas se coloca como dono.
Sabe quando vai romper? Nunca. Quer ver? Outro sintoma de Mamon tá ali, ó. O primeiro ponto do item 3. Trabalhe duro. Não, ele reclama o dia inteiro do trabalho. O cara já chega na segunda-feira lançando um monte de semente de maldição. Porque o chefe não presta, o lugar é ruim, o ambiente é ruim, o salário é horroroso, porque eu sou... Querido, Mamon, ele vai fazer de tudo para te subornar e te escravizar. E sabe qual que é a forma que ele faz no teu trabalho? Fazer com que você reclame dele. Que você diga mal do teu trabalho. Está trabalhando num lugar que não quer. Por que que não sai? Márcio, quantas pessoas já vieram para mim e falaram assim, Márcio, não suporto o que eu faço, odeio o que eu faço. Querido, então sai. Não, mas e o dinheiro? Mamon! Está sendo governado por Mamon e não sabe. Ah, Márcio, então tem que chutar o pau da barraca e ficar desempregado e depender do maná? Não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, então para de reclamar, se coloca de pé como mordomo do Senhor e vai aprender algo novo. Quer algo novo, mas não quer estudar. Quer receber um salário de 10 mil, mas não consegue escrever um texto sem um monte de erro. Querido, não vai dar. A conta não fecha. Eu quero ser abençoado, eu quero que os céus abram sobre a minha vida, mas eu estou vivendo o princípio do inferno. Como que vai ser assim? Não funciona, não dá, não funciona. Não rola. O que eu quero que você faça hoje, querida, é que você dá um grito aí dentro e se coloca de pé e fala, não vou fazer mais isso. O dia que eu fui confrontado, o dia que eu estava naquela aula, querido, eu só não fui lá na frente porque eu estava com vergonha, mas eu me joguei naquela cadeira. Olha, eu falei, não quero mais, chega! Essa desgraça desse demônio não vai fazer parte da minha história, não vai fazer parte da minha família, não vai fazer parte das minhas decisões, porque eu tenho a mente de Cristo, eu fui chamado para ser diferente. Deus pagou um preço alto de cruz por mim, e Ele me deu vida, vida em abundância. Eu não vou me contentar com um saco de moeda. Não vou me dobrar, não vou. Foi fácil? Não é fácil até hoje. Porque, inevitavelmente, Mamon vai estar na tua cara com o saco de mamão, com o saco de moeda para dar para você. Sabe quando está indo tudo errado, tudo mal, e de repente aparece ali uma oportunidade da China? Querido, não é oportunidade da China, é Mamon querendo te comprar. Se Deus é o dono de todo o ouro, de toda a prata, e você só precisa pedir, pedir e dá-se-vos-á, buscar e me acharei. Vai para a palavra, querido. Vai para a Bíblia, crente. Bater, dar-se-vos-á. Buscar e me acha. Mas, se você me busca de todo o coração, sabe o que falta? Não é recurso, porque Ele é o dono de tudo. O recurso vai acabar no planeta? Não vai. Ah, não, temos que economizar isso, economizar aquilo, porque vai faltar o alimento. Não vai, sabe o que falta? Não é recurso, o que falta é mordomo. Recurso tem. Sabe por que tem? Porque recurso foge da tua alçada, recurso é da alçada do mestre, do pai. E nele não existe falta, nele não tem ausência, nele existe plenitude, ser completo, ser cheio, nele é a multiplicação. Eu só preciso estar conectado com ele. Eu só preciso depender dele. Eu só preciso que a minha essência seja ele. O que eu preciso identificar? Quais são os passos? Eu mandei para vocês um material que tinham 18 pontos, ok? Que era um mapa do Aplicada para Avançar. 18 pontos que você precisa colocar em prática. Eu não vou falar deles aqui, todos. Vou falar só de alguns. O que eu preciso aplicar na minha vida, no meu dia a dia, para caminhar para o lado da mordomia?
Primeiro, trabalhar duro. Querido, Deus abençoa o fruto do trabalho. Vá ralar, santo. Transpira, cria uns calos na mão. Não vai fazer mal para você, não. Não busque coisas mirabolantes. Busque trabalhar. Ok? Para de reclamar do teu trabalho e continua. Se está fazendo mal o teu trabalho, crie uma estratégia para mudar de trabalho. Ok? Não fique lá só por causa do salário. Vá e faça o que tem que ser feito. Segundo, seja generoso e honesto. Querido, não deixe teu coração ser dominado pela avareza. A avareza é um sinal de que Mamon governa você. Ok? Cuidado com aquilo que você doa. Cuidado com a forma como você doa. Cuidado, querido. Cuidado com a sua semente de generosidade. O reino diz que é melhor dar do que receber. Ok? Terceiro, seja diligente em tudo. Responsável, cuidadoso. Presta atenção nas suas decisões, querido. Cuidado para você não tomar uma decisão só na emoção. Cuidado, seja diligente. Se faça algumas perguntas antes de tomar uma decisão. Querido, lembra, Márcio, tudo isso vai ser muito difícil para colocar em prática. Vai. Mas todas as coisas que você for fazer, se faça ou se reafirme. Eu não sou o dono. Como mordomo, como eu devo me portar nessa situação? Eu não sou dono, eu vou prestar contas. E como um bom administrador, como eu devo resolver isso aqui? Então, isso vai te ajudar a ser diligente, ok? E último, quarto ponto. Querido que tem filho, ensine finanças para os teus filhos. Isso é urgente. Ensine. E não é ensinar assim, ó, senta aí, menino. Senta aí que agora eu vou te mostrar como é que faz. Não, criança não aprende assim. Márcio, com quantos anos uma criança já consegue aprender, começar a aprender sobre finanças? A partir dos 3 anos. A partir dos 3 anos ela já começa a compreender a questão do dinheiro, tá? Só que isso, pai, dá trabalho. É mais fácil só falar que não tem. Só que sabe o que a tua filha, o teu filho tá vendo? Você. Você é o maior exemplo dele. Aí você vai, porque você não quer ter trabalho de ensinar o teu filho, você vai dar um não seco para ele. E aí, de repente, ele vê você fazendo exatamente o que ele queria fazer, mas para ele é não e para você é sim. Sabe o que você está gerando na cabeça do teu filho? Confusão. Por quê? Porque você não quis ter trabalho de ensinar. Então, por isso que eu disse aqui, ó, ensine finanças para os teus filhos, não apenas com livros, mas com o seu exemplo. Você é o mentor dos teus filhos, ok? Márcio, mas nem eu sei. Aí você dobra o teu joelho e vai orar. Para Deus te ensinar o quanto antes. Porque até no teu desespero, os teus filhos estão te olhando. Ok? Todas as vezes que o teu filho viu você perder o controle por causa de dinheiro, cuidado para que ele também não faça igual. Não sei se vocês viram um vídeo. No começo, quando eu vi aquilo, eu achei que era até uma pegadinha. Mas depois eu assisti algumas vezes, eu falei, gente, eu acho que essa é possível, eu acho que é verdade isso aqui. É tão bizarro, tão absurdo, tão... que eu falo, cara, só pode ser brincadeira um negócio desse para dar like, né? Uma menina, uma adolescente, 16, 18 anos, sei lá agora a idade daquela criatura. Cara, ela tava assim, ó, ela se jogou no chão, ela começou a berrar, porque a mãe dela não queria dar um iPhone novo para ela. Na hora que eu vi a primeira vez que me mandaram, eu falei, não, é pegadinha isso aqui, não é possível. A menina desse tamanho, uma marmanja desse jeito, chorando, se esperneando, se batendo e brigando e gritando no meio de todo lugar, porque ela tinha um iPhone 12 e ela queria o 15, uma coisa assim. E a mãe, eu não vou te dar, eu não tenho dinheiro, eu acabei de colocar um iPhone na tua mão. Mas eu quero
Eu quero novo, você tem que me dar. De quem que é a culpa, gente? De quem que é a culpa? Querido, sabe de quem é a culpa? Do pai e da mãe que nunca sentaram para ensinar. E provavelmente ela já tinha visto esse filme algumas vezes. Para ela poder fazer igual. E pior, ela já deve ter feito isso e ela conseguiu. Talvez o iPhone que ela estava na mão foi fruto de bico, de birra. 17 anos, 16 anos, já não me lembro mais. Então, ensine. Tem um livro que chama Mesada Não É Só Dinheiro. Está naquele PDF que eu mandei para vocês. Todo pai tinha que ler esse livro. Todo pai tinha que ler esse livro. Porque se você não começar a entender finanças para que teu filho aprenda, você vai ter sérios problemas, tá? Por que você acha que essa geração ela está saindo cada vez mais tarde de casa? Porque é uma geração que faz bico e o pai dá, ao invés de ensinar. Então, se você não quer que teu filho fique com 50 anos na tua casa, ensine ele a lidar com dinheiro. E outro ponto, tenha um coração grato. Querido, aqui eu queria explicar algo para vocês. Existe um negócio chamado contentamento. E aí, é uma linha muito fina. Porque o contentamento, ele pode, às vezes, te dar margem para passividade. E eu não quero falar de passividade, eu quero falar de contentamento. Contentamento é assim, ó. Você tem as suas ambições, você tem os teus alvos, você tem os teus objetivos de crescimento, mas você sabe viver contente com aquilo que tem. Você não é aquela pessoa que entra em curto-circuito porque você não tem o celular que rodopia. Mas aquele celular que você tem te supre. Você está feliz com aquilo. E você não vê nem a necessidade de ter aquele que rodopeia. Isso é contentamento. Eu preciso aprender a viver contente. E tem gente que é um eterno insatisfeito. E ser insatisfeito porque você quer crescer na vida é uma coisa. Agora, ser insatisfeito a ponto de não ter coração grato para nada é a necessidade de ter alguém com um saco de dinheiro na mão toda vez. Então aprenda, querido, a viver contente. Sabe aquela pessoa que nunca está contente com nada? Nunca está feliz com nada? Cuidado, querido, que aquilo não é ambição, aquilo não é desejo de crescer. Aquilo já fui subornado e escravizado pelo dinheiro. Nunca é o suficiente. Querido, aprenda uma coisa, o único que é capaz de suprir 100% o teu coração não é o dinheiro, não é a riqueza, não é nada deste mundo, é o Senhor. Por que as pessoas estão tão infelizes? Porque tem muito fora e pouco dentro. O que você tem fora não será o suficiente para suprir dentro. Aprenda isso. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, você pode ter dinheiro no banco, você pode ter tudo o que você quer, você pode ir nos restaurantes que você gosta e mesmo assim ser um infeliz. Porque o que está faltando fora? Nada. Fora está maravilhoso, mas dentro está horroroso. Quando eu falo de finanças, querido, eu estou falando de uma transformação de dentro para fora. E o contentamento é inevitável. Seja feliz. Seja grato. Ah, hoje eu estou podendo só comer pão com mortadela. Querido, tem gente que nem isso. Ah, mas eu não posso me basear nos outros, eu tenho que ter a minha vida. Amém, querido, você tem que ter a tua vida, mas agradeça a semente. Cuidado para você não amaldiçoar a tua semente. Márcio, a minha seara é ruim, ela é vistosa. Olha só, quer ver? Você vai se identificar. A minha horta é maravilhosa. Nossa, eu sou tão ruim nesses exemplos com planta, que eu falo horta. Eu nem sei se é isso que fala mais hoje, mas é horta.
plantação, horta. Na minha época era horta, vai ser horta. Isso. Eu tenho uma horta, meu Deus, ela é maravilhosa. Olha só as árvores frutíferas que eu tenho na minha plantação. Pomar. Boa. Obrigado, Senhor. Aí sabe o que acontece? Ele é vistoso, ele é maravilhoso, mas quando você vai pegar o fruto, é azedo, amarga na boca. Porque não adianta ser externo, se não tiver qualidade. Aí você vai, sabe por que está fruto amargo? Está vistoso, mas sabe por que o fruto é amargo? Porque quando estava na tua mão em forma de semente, se amaldiçoou. Porque aquela semente, poxa, pô Deus, estou passando pela maior adversidade da minha vida. E ao invés do Senhor me vir com meio quilo de bergamota, o Senhor me vem com 3 caroços. Só que o Senhor, ele enxerga além da gente, anjo. Ele não está preocupado em você comer 1 quilo de bergamota. Ele está querendo que você tenha uma plantação de bergamota. Só que para você ter uma plantação de bergamota, vai ter tempo para aquilo. E esse tempo, enquanto esse tempo está fazendo nascer, crescer, gerar a folha, gerar a flor e o fruto, Deus está mudando você. É por isso que ele fala, se eu te der hoje 2 sacos de bergamota para você chupar, você não vai aprender nunca. E o meu desejo como pai para você, filho, é que você aprenda para ter plenitude para o resto da tua vida. Então hoje eu estou colocando semente na tua mão. Então, cuidado com o que você fala para essa semente, porque essa semente ela é capaz de amaldiçoar a tua vida ou ela é capaz de mudar a tua história. Mas Deus trabalha com semente. Deus ele não trabalha com nada pronto. Ele vai trabalhar com semente. Ele tem entregue sementes para vocês há anos de finanças. E essas sementes produziram frutos que trouxeram vocês ao ponto que vocês estão hoje. A semente foi ruim? Talvez você colocou a mão no bolso que não era para você pegar. A semente era do bolso do lado direito, você pegou do esquerdo. Mas por quê? Porque a do esquerdo germinava em 1 semana. E você precisava de resposta. Mas o Senhor tinha falado para você pegar do bolso direito. Só que a do bolso direito levaria 1 ano. Só que você não quer esperar 1 ano. Porque a tua vontade é só chupar a bergamota. Só que a vontade de Deus para a sua vida é fazer você vender bergamota. E não só chupar. Só que isso eu só vou enxergar, querido. Eu não enxergo isso hoje porque eu sou diferente de você. Eu enxergo isso hoje porque eu entendi que o meu Deus é um Deus provedor. E que o reino que eu sirvo é um reino de multiplicação. E não só de ter as necessidades supridas. Esse é o desejo do Deus que você serve. Só que você só vai ter acesso a isso o dia que você se submeter a isso. O problema é que eu quero o resultado, mas eu não quero submissão. Eu quero ter o fruto, mas eu não quero se ter o princípio. E não tem promessa sem princípio. Aprenda isso de uma vez por todas. Então, o 4º ponto é, muda hoje a tua semente. Que semente que eu vou mudar? Agora eu vou dar uma aliviada. Porque eu vou falar de coisas que eu já falei. O que é eu mudar essa semente, Márcio? Eu mandei para vocês ali no grupo uma coisa que eu não sei se você prestou atenção. Você percebeu que você consegue ter 3 sementes iniciadas na tua vida com menos de R$200? Viram? Sabe quanto que... Eu pesquisei, tá, gente? Sabe quanto custa um sushi, rodízio? Um que não é muito bom. Porque hoje eu recebi um cardápio. Não chega a ser um rodízio, chamam de festival. De sushi. Eles estavam cobrando R$260 por pessoa. Mas é festival, não é rodízio. Que no final do dia é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vai ser salmão igual, atum igual. Olha só.
R$ 260 por pessoa no festival. Mas tem uns rodízios por aí que é bom. Você vai pagar 90, 110. É aí. Esses aí eu não conheço, mas pode me apresentar depois. Mas vamos lá, que fique entre 90 e 120 por pessoa. Beleza? Márcio, eu não gosto de sushi. Não adianta. Eu gosto de pizza. Hambúrguer, pizza, o que você quiser. 2 pizzas grandes também, eu fui aqui numa média. Vai ser uns 60, 70 reais cada pizza. Passa. É aquelas que você compra da Sadia. Brincadeira. Olha só, gente. Se você comprar 2 pizzas dessa barata, você está falando de 140 reais. Da barata. Se você for só um casal e você for ali num rodízio de 120 reais, você já gastou 240 reais sem contar bebida, água, suco, sobremesa. Tem gente que não consegue jantar se não comprar a sobremesa, né? Enfim, eu te trouxe uma solução para 3 pilares fundamentais da tua vida financeira por menos de 200 reais. Sabe o que é isso? Mudar a semente. A minha proposta não é que você deixe de comer sushi. A minha proposta não é que você deixe de comer pizza. A minha proposta é que você seja equilibrado e consiga fazer os dois. A minha proposta é que ao invés de você comer sushi toda semana, ao invés de você comer pizza toda semana, que você pense na tua reserva, que você pense na tua previdência, que você pense na tua família. Porque se tem uma coisa que é inevitável e que vai chegar para mim e para você, chama-se tempo. E aí a gente entra no mérito das aulas que a gente assistiu até hoje. Por que eu falei de mudança de semente, mudança na sua semeadura? Porque você precisa dar um start na tua vida financeira. E eu te provei que com menos de 200 reais por mês, você consegue iniciar 3 pilares fundamentais na tua vida financeira. Então, lembra do começo da aula do livre-arbítrio? Você não vai fazer se você não quiser. Mas, se a tua decisão for de não fazer, não chore. Assuma a responsabilidade da tua decisão. Você foi adulto para tomar essa decisão, não foi? Porque você achou que o futuro não ia chegar. Você achou que o imprevisto não vinha até a tua casa porque você é crente. Assuma a responsabilidade das tuas decisões. Não terceirize o culpado. Se você não faz ou nunca fez, hoje você tem a chance de começar diferente. Lembra que a tua floresta hoje ela é do jeito que é, porque foram frutos das sementes que você semeou. Para que elas sejam diferentes, tua semeadura hoje precisa mudar. Ok, gente? Você precisa ser diligente. Querido, esse é um assunto que rouba ministérios. Eu já conheci muitos líderes que eram potência, que abandonaram os seus ministérios por causa de finanças. Você ouvir que o segundo maior índice de divórcio é causado por causa de finanças é uma coisa. Infelizmente, você já está até acostumado a ouvir isso. Mas você ouvir que mais de 60% dos líderes de ministério abandonam os seus ministérios por causa de finanças, talvez é novidade. E saem ainda falando mal da igreja. Querido, não é a igreja que te impede de semear. Não é a igreja que te impede de ser diligente.
Não é a igreja que te impede de cumprir princípio. Não é a igreja que te impede de ser gestor. E não é a igreja que está te impedindo de ser mordomo. Se der tudo errado, a culpa é da igreja? Ou a culpa é sua? Lembra que eu falei de assumir a responsabilidade? Assuma a responsabilidade. Tenha pelo menos essa hombridade na tua vida, de assumir a responsabilidade da colheita que você tem hoje. Deus ele pode mudar a tua colheita? Como que ele vai fazer isso? Te dando nova semente. Ele não vai arrancar a árvore e colocar uma pronta no lugar. Ah, não vai. Eu nunca vi Deus trabalhar assim. Porque enquanto a semente cresce, o teu caráter é transformado. Enquanto os primeiros frutos aparecem, a tua essência é trabalhada. E aí, enquanto isso, sabe o que Deus faz? Ele te abandona? Ele manda o maná. Até dar tempo das sementes boas que ele te deu frutificar. Deus ele não te abandona, mas Deus vai te dar conforme a motivação do teu coração. Se a tua motivação for errada, se a tua motivação for de dono, se a tua motivação for mordida por Judas, não vai funcionar. E aí, queridos, eu queria encerrar a minha fala, porque eu quero fazer algo com vocês antes da gente encerrar de uma vez. Lembra que eu disse que existem algumas influências emocionais e você fez o exercício da árvore e eu também pedi para que você fizesse o exercício da carta. Vocês fizeram? Foi fácil? Não, né? Que bom, essa era a ideia. Para que é tudo isso, Márcio? Eu quero que vocês entreguem isso para mim? Não, vocês não vão me entregar nada. Vocês só me mostram aquilo que vocês quiserem, ok? Tem algumas pessoas daqui do curso que mandaram o exercício da carta para mim, porque queriam que eu visse, que eu falasse, que eu comentasse alguma coisa, enfim. E você pode ficar à vontade de fazer isso se você quiser. Mas o fruto de todo o exercício desse curso era para você. Eu não tenho interesse de ver nada que é seu. Não quero expor, eu não quero conhecer a tua vida de maneira só porque eu estou fazendo parte de um curso e eu que estou ministrando esse curso. Mas você pode ficar à vontade de compartilhar se você quiser. Você percebeu ao longo dessas 6 semanas que existem coisas que são de gestão e essas coisas de gestão natural é mais simples de se resolver? Você percebeu que existem alguns padrões, algumas repetições de padrões familiares quando você fez o exercício da árvore? E para fechar o exercício da árvore, eu pedi para que você detalhasse alguns movimentos, algumas cenas que você lembra ou não da época da tua infância, da tua adolescência. Para que isso? Porque hoje eu quero finalizar esse curso dando um basta na sua vida, te ajudando a dar um basta. Por que isso, Márcio? Porque eu entendo que quando nós fechamos um ciclo, e hoje nós estamos fechando um ciclo de algo novo, talvez para muitos de vocês, mas nós precisamos fincar algo novo, nós precisamos fincar uma bandeira nova, para que quando olharmos para tudo aquilo que vivemos, identificarmos que algo novo está por vir, ok? E eu sei que muitas dessas imagens, dessas dores que estão enraizadas, dessas descobertas que vocês tiveram ao escrever a carta, fizeram com que você se questionasse, que você até ficasse com medo, que você paralisasse, ou que você chegasse a um ponto de não saber mais o que fazer. Foi interessante que algumas pessoas me procuraram, o senso de gratidão com relação aos pais é tão grande, assim, tão fora da curva, que a pessoa acha que se ela prosperar, ela está desonrando o pai que não prospera. E aí, querido, se nós não quebrarmos isso na sua vida, se você ficar com essa falsa
honra, porque isso não é a honra que Deus quer que você tenha com os teus pais, é muito diferente disso. Você, na verdade, está sendo subornado e escravizado. Isso tudo nada mais é do que uma forma de Mamon te aprisionar.